Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar o culto nesta noite cantando o hino 344. Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a tua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti e em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nado cruel na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti e em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti e em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti e cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti e em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Amém. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus, nossa esperança, com muita alegria, estamos aqui mais uma quarta-feira, nesse culto de oração, culto doutrinário, e nós dispensamos um momento para refletir um pouco da palavra de Deus, além de orarmos e louvarmos ao Senhor. Antes eu gostaria de passar algumas informações para os irmãos da Igreja Batista de Jerusalém. Você, líder de agremiação,
de departamento, de ministério. A igreja é dividida entre agremiações, departamentos e ministério. Nós já orientamos a que vocês fizessem as vossas eleições, as eleições entre vocês. E quando, à medida que vocês forem terminando as eleições e já escolhendo seus candidatos, eu peço que encarecidamente os irmãos passem essa diretoria eleita, ou se o irmão vai votar para continuar a mesma diretoria, passe para a secretaria da igreja, passe para a secretária, a irmã Jaciara, porque ela vai estar rolando todos os líderes, né, todos os ministérios, departamentos e os seus líderes para o ano de 2021, ok? Então, por favor, faça isso, é um pedido que o pastor faz. Eu vou estar informando nas redes sociais da igreja, vou estar informando nos grupos de WhatsApp da igreja, né, de vários ministérios, para que você faça isso, tá bom? Alguns irmãos de alguns ministérios e departamentos já fizeram as suas eleições e já me falaram, né? E eu peço que passe isso para a irmã Jaciara, tá bom? Qualquer dúvida, liga para ela, lá para a secretaria da igreja, ou então pelo número dela, né? Pelo WhatsApp dela também. Mas eu vou estar informando isso para os demais irmãos, ok? Agora vamos orar nesse momento, pedir a Deus direção para que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Hoje eu vou falar sobre salvação, né? Vou usar como base João 5, versículo 24. João 5, 24, vamos falar um pouco sobre salvação, né? O que é isso? O que se caracteriza? Por que eu tenho convicção de que sou salvo? Qual é a certeza que eu tenho que sou salvo? Então nós vamos estar falando um pouco sobre esse tema doutrinário, ok? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos de ler a Tua Palavra, de explanar a Tua Palavra, de buscar do Senhor entendimento para as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, apesar de não merecermos, apesar de não sermos merecedor desse Teu imenso amor. Fala conosco, Senhor, fala ao coração do Teu povo, nos dirige em tudo o que iremos fazer. Abençoa a Igreja Batista Jerusalém, toma os Teus filhos e filhos de Tuas mãos, cuida do Teu povo, livra-os do mal. Nós oramos, Pai, pela fé crendo e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo de número 24. João 5, 24, nas palavras de Jesus, ele diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Eu tenho discutido com pessoas acerca de salvação. Como as pessoas elas se sentem hoje com incertezas, né? Aliás, a salvação, uma das causas das pessoas não crerem ou não acharem que estão salvos é justamente a essa incerteza. Nós batistas brasileiros, batistas tradicionais, assim como nos é falado, como somos, nós temos uma doutrina, né? Dentro da nossa doutrina, nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não damos margem a outro tipo de pensamento. Teologicamente, você pode até ter argumentos contra essa determinação doutrinária. Não é uma crença, é uma compreensão doutrinária. Dentre vários textos, a gente pode estar falando isso em outro tema, ok? Mas, dentro do compêndio doutrinário, extraído das Escrituras, nós batistas temos essa ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, e é isso que a gente precisa entender. Agora, algumas pessoas não se sentem salvas por conta da incerteza, e a incerteza é nada mais, nada menos do que a insegurança. Alguém pode ter insegurança, ser inseguro, estar voltado com sentimento de culpa, de transgressão, de pecados não confessados. Muitas pessoas destroem a sua paz interior, e quando você faz isso, e quando você passa por isso, você produz incerteza no seu coração. A incerteza pode resultar também da incompreensão,
da diferença entre tentação e pecado. As pessoas, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 7, versículo 14, ele vai falar sobre tendências pecaminosas que levam algumas pessoas a repetirem essas transgressões, gerando nelas angústia e desespero. Por isso Paulo diz na sua carta em Romanos 7,14: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo deste mal? Então a incerteza produzida no coração do homem pelo sentimento de culpa, por transgressões, por pecados não confessados, pode gerar em você essa incerteza também ligada à salvação. A outra causa também que produz no coração do homem que não tem certeza da salvação, a outra razão, podemos dizer, é a incapacidade que temos de conhecer o caráter de Deus e o seu plano redentor. Imagine como um fiscal, um homem duro, severo, que encontra falhas para desqualificar as pessoas. Muitas vezes a gente vê Deus como esse fiscal, que está pronto ali, preparado para nos desqualificar quando nós erramos. Então tira da sua mente toda essa concepção desse Deus. Claro que aqui eu não estou abrindo mão de Deus como justiça. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Mas a Bíblia diz que Ele não leva em conta os tempos da ignorância. Ele nos ama e o seu amor não é um amor do ponto de vista humano, não é uma emoção humana, é muito mais do que isso. Então muitas vezes a pessoa, ela se sente muito incapacitada, ela não compreende o caráter de Deus, ela analisa o caráter de Deus baseado no que ela pensa ou no caráter humano de amor. Muitos imaginam assim, e aí tem a ideia de que tudo que ela faz, Deus está ali pronto para punir. Às vezes Deus está pronto até para punir, não tenho dúvida disso, mas muitas são punições corretivas. Então o que é que eu ensino e o que é que eu passo para os irmãos da igreja? É que se deixe ser ensinável por Deus, se deixe ser punido, porque Deus está arestando a sua área, ou áreas da sua vida, que precisa de entender que você também está nesse processo, como Paulo diz, até chegar à estatura de varão perfeito, ok? Então nós devemos atrelar, tirar do nosso coração essas coisas que nos causam incerteza. Se você tem um pecado não confessado e cai sempre nesse mesmo pecado, lute para isso. Provérbios 28, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então você precisa ter essa concepção e essa convicção de que você é um pecador, como eu também sou, mas somos pecadores remidos. O que é isso, pastor? É aquela pessoa que vai pecar porque fomos concebidos nessa ideia de pecado, por conta da herança adâmica, mas não temos mais prazer naquilo que praticamos. E quando fazemos de forma inadvertida ou por um vacilo, nós não aceitamos continuar naquela prática. A gente luta, 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Então é nessa certeza, nessa direção que a gente está indo de encontro àquilo que Deus está nos mostrando, para que não gere em mim e você incerteza, e uma vez gerando incerteza, você pode não acreditar que você é salvo. Então temos que ter certeza. Quando a gente lê a palavra de Deus, Paulo, por exemplo, desdobrou o tema salvação em 3 tempos. Ele vai falar salvação como evento passado, ele vai dizer fomos salvos. Ele fala também dessa experiência presente, é como se estivesse dizendo estamos sendo salvos, e com uma experiência futura, que é seremos salvos. Para tanto, ele escreve lá em Romanos 5, eu gostaria que os irmãos também abrissem as suas Bíblias também em casa, em Romanos no capítulo 5, vamos ler junto, de 1 a 2, ou 1 e 2, ele diz: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha que coisa interessante essa reflexão do apóstolo Paulo acerca da salvação. Paulo está falando da salvação nesses aspectos, presente, passado e futuro. Esses aspectos são sintetizados aqui em Romanos 5, quando acabamos de ler. Justificados, pois somos, não por nós, mas mediante a fé nele. Então, você não precisa suar a camisa para ser salvo, você não precisa viver uma vida de caridade, como se você doasse. E, aliás, Paulo diz isso em Coríntios, ainda que entregasse todos os meus bens, e não tivesse amor, ou seja, amor pelas pessoas. Então Paulo está dizendo que nesse aspecto nós somos justificados pela fé, e para ter paz com Deus é justamente isso, fomos justificados, por sermos justificados temos paz com Deus, através de quem? Do meu mérito? Não, pelo mérito de Jesus Cristo, por intermédio, como ele diz expressamente, de Jesus Cristo. Ou seja, a salvação deve ser compreendida como uma ação processual e contínua. Processual porque não que você tem que ser salvo e você é salvo aos poucos, não é isso, mas Deus já concedeu a você, por exemplo, o pecado que você vai cometer amanhã, que você nem sabe ainda, mas provavelmente vai cometer ou não, mas vamos dizer que sim, ele já perdoou na cruz do Calvário. Isso, claro, que não impede de você viver uma vida de luta, de devoção, de santidade, de piedade. Mas se você cair e se arrepender, Deus já lhe perdoou ali na cruz do Calvário. Então a salvação, ela é compreendida como uma ação processual de Deus. Somos salvos porque fomos justificados como pecador, arrependido que somos, e somos perdoados. E quando você é perdoado, você é salvo da culpa do pecado. Isso gera em você certeza e equilíbrio no que tange a sua salvação. Agora ele desfruta, o salvo, do gozo da experiência cristã, libertando-se do poder do pecado. Paulo diz que após a segunda vinda, aí sim, de Jesus, seremos libertados uma vez por todas. 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2, diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como preguei. Então, Paulo está dizendo que sim, podemos ter certeza da nossa salvação através de Cristo Jesus. Foi Ele que nos justificou. E quando você realmente compreende, separar, que você é pecador, mas que você não tem prazer no pecado, quando você consegue sair da culpa, da depressão, do desespero, gera em você convicção, e convicção gera em você convicção, acima de tudo, para a salvação. A salvação é a justificação de Deus sobre nós. Paulo vai dizer em Romanos 8:1, diz: agora pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a salvação é um evento transcorrido na vida cristã, claro que fundamentado na obra de Cristo, na consumação da sua morte na cruz do Calvário, e o cristão pela fé aceita no seu coração esse sacrifício vicário de Cristo e entende que no seu lugar Cristo veio para nos resgatar. E aí nós somos alcançados pelo perdão de Deus. A salvação passa a ser uma experiência agora presente e contínua. Usando aqui a alegoria do escritor de O Peregrino, John Bunyan, em seu livro Peregrino, ele vai dizer que a justificação é a porta que permite o acesso ao caminho que conduz à vida eterna. Então, não é o nosso mérito. Fomos justificados, mas pela fé que temos em Deus. Então, este é o caminho, esta é a terminologia bíblica conhecida, como nós conhecemos. E aí entra outro processo também interessante, que a gente deve buscar
né, nesse processo de salvação, que é a santificação, né? A paz e a santificação, diz o texto, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá? Então temos que ser fortalecidos, e o caminho é esse, o caminho da experiência. Claro que eu estou falando de uma pessoa que se converteu e que demonstra pelos frutos do Espírito que é uma pessoa nova em Cristo Jesus, que as coisas velhas já passaram, suas práticas não são mais a mesma. Ainda que cometa algum tipo de delito, algum tipo de transgressão, ou algum tipo de pecado, podendo dizer assim propriamente dito, essa pessoa ela não tem mais prazer nisso. O Espírito Santo vai falar profundamente a ela, porque ela é uma salva, é um salvo, né? Então nessa jornada, que é jornada de graça santificadora, onde Deus opera nos corações dos homens, como sendo salvos pelo Evangelho de Cristo, e aí vai produzir, né? E como é que eu sei que eu sou salvo? Eu vou produzir frutos do Espírito Santo, irmão. Eu vou produzir. E olha interessante, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículo 2. Diz assim, Paulo, o apóstolo Paulo: pelo qual também sois salvos, se retiverdes, tal vulo tenho anunciado, e se não quer que crestes em vão. Paulo está falando dessa justificação que vem através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, esta obra de libertação, essa obra de transformação, esta obra de santificação na vida do cristão é fruto daquele que é salvo, fruto daquele que está agora sendo direcionado para a vida eterna, né? E finalmente a esperança de sermos libertos da presença do pecado para todo sempre, revestidos da glória de Deus em seu esplendor original. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, mais uma vez, 1 Coríntios, no capítulo de número 15, aí eu vou agora para o final, a partir do verso 51 ao 54, Paulo diz: e no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, vencida foi a morte na vitória. É essa a esperança maior para os que são salvos. Por isso temos que ter segurança da nossa salvação, segurança da nossa crença em Deus. Diz a história bíblica que durante a segunda prisão do apóstolo Paulo, Nero, aquele imperador déspota, aquele imperador cruel, imperador romano, descarrega toda a sua ira satânica no coração contra os cristãos, tá? Ele põe fogo em Roma e ele acusa os cristãos de serem o autor dessa tragédia, né? Milhares de cristãos foram levados e eram levados constantemente às arenas, os anfiteatros de Roma, eram devorados por feras famintas diante da multidão delirante que expectava aquela cena de horror, que esperava aquela cena de horror. Paulo se encontrava preso na Marmetina, né, com pesadas cadeias sobre as suas pernas, sobre seus braços. Era um homem idoso, provavelmente, debilitado pelos sofrimentos árduos que sofreu, pelos trabalhos de muitas lutas, de muitas tribulações que passou, mas por conta do comprometimento com a pregação do Evangelho da salvação. Ele sabia provavelmente que se aproximava o dia do seu martírio, o dia da sua partida. Aí ele escreve a segunda epístola a Timóteo, essa carta é chamada, com razão, o testamento de Paulo. Naquela escura e fria prisão, ele tomou a pena, provavelmente pela última vez, e escreveu, que está lá em 2 Timóteo 1, versículo 12, porque sei
em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus havia aperfeiçoado sua obra redentora na vida do apóstolo Paulo. O idoso apóstolo estava encerrando a sua carreira, confiante na salvação em Cristo Jesus. Ele vai dizer: combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Agora a coroa de justiça me está guardada. 2 Timóteo 4:8. Isso é convicção, irmão. Isso é certeza da salvação. Então, tira da sua mente, do seu coração, qualquer processo que você está vivendo de remorso, que está lhe impedindo de entender que Deus lhe salvou, que Deus não lhe condenou, e que você foi resgatado, porque um dia você abriu o coração, um dia você verbalizou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, para a glória de Deus Pai. Então fique firme, fique forte, fique confiante, não abra mão da oração, não abra mão das escrituras, da leitura das escrituras sagradas, não abra mão do jejum, não abra mão das coisas que edificam a sua alma, para que ela possa ser alimentada e você possa estar sustentado para a chamada do Senhor, ou a sua partida, ou a sua transformação, porque Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele vai dizer: se nós ficarmos vivos até a vinda do Senhor, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Então, é nesta convicção que nós queremos dizer para os irmãos: fique firme, tenha a convicção da sua salvação, tenha uma convicção de que você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que é Jesus. Ele disse: vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que está criado, que está fundado, como herança desde a fundação do mundo. Amém? Que Deus lhe abençoe, meu querido irmão, que Deus me abençoe, minha querida irmã, você que está em casa nesta hora, você de outra denominação, você de outra igreja, você que ainda não tem experiência religiosa, que você admira, respeita, mas não tomou essa decisão, eu quero dizer para você que se você crer em Jesus, a Bíblia diz: se nós crermos, veremos a glória de Deus. As coisas vão se transformar e você vai viver uma vida diante de Deus digna, porque é isso que Ele quer de mim e de você. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecidos a Deus por esta palavra e por esse encerramento. Santo e eterno Deus, queremos te louvar, queremos te agradecer, porque temos o privilégio, ó Deus, de falar da tua palavra, temos o privilégio, ó Deus, de pregar o teu evangelho, temos o privilégio de anunciar que só Jesus Cristo salva, para a glória de Deus Pai. Abençoa o teu povo, chamado Igreja Batista Jerusalém. Abençoa o teu povo que está aqui agora no nosso canal, de outras igrejas, de outras denominações, ou de outros lugares que ainda não são denominações, mas ele gosta, ele respeita, ele gosta de ouvir, ela gosta de ouvir a palavra de Deus. Vai de encontro a essas famílias, vai de encontro a essas pessoas, Senhor. Dá-lhe entendimento dos altos céus, abre suas mentes, seus corações, para compreender, ó Deus, a tua palavra. Continua abençoando a Igreja Batista Jerusalém. Tome em tuas mãos seus filhos e filhas. Guarda, ó Deus, livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos, e até a próxima quarta, se Deus permitir. Um forte abraço em Cristo Jesus.